SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servindo ao Senhor em Rita do Araguaia e Alto Araguaia, Mato Grosso, Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia, no estado de Goiás. Duas cidades muito próximas, vizinhas, separadas por um rio, mas que as pessoas se unem e conversam como se fosse uma única cidade. Existem algumas pessoas que fazem alguma acepção, Aqui é melhor, aqui é assim, aqui é mais valorizado, aqui não é, lá tem isso, lá tem aquilo. Amados, você vai estar bem onde você, se você estiver bem, não interessa o lugar. Se você e a sua família estão bem, qualquer lugar vai ser lugar de bênção para a tua vida. Eu quero compartilhar um texto que está em Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao 18. E eu quero lançar um convite, amados. Você que não tem compromisso com o ministério, com a igreja, não caminha em nenhuma igreja, prestem atenção, estou convidando você que não é membro de uma igreja. Você que está sem ministério, sem caminhar, não conhece a palavra, tua família está precisando da palavra de Deus, está precisando de oração, está precisando de Deus. Então, amados, nos façam uma visita. Nós estamos na rua Epifânio dos Santos, 492, passando o antigo mercado atacarejo em Santa Rita do Araguaia, você dobra à esquerda, na primeira quadra. Nós estamos cultuando lá nas quintas, às 20 horas, e nos domingos às 19h30. E na terça-feira nós temos a reunião de oração às 20 horas também, a qual oramos pela nação brasileira, por nós, pela cidade de Rita do Araguaia, Alto Araguaia e o Brasil, os governantes da nação brasileira, os governantes dessas cidades. Nós temos colocado diante de Deus em todas as nossas reuniões, levantado um clamor para que Deus tenha compaixão, misericórdia destas cidades, da nação brasileira e dos governantes dessa cidade, além de orar por nossas vidas, para que Deus nos fortaleça, nos dê bom ânimo e esteja conosco em todo o tempo, para que nós sejamos fortalecidos por Ele, que nós sejamos direcionados por Ele. Amém? Eu quero compartilhar do versículo 14 ao 18, que diz assim, capítulo 2 de Tiago, que fala sobre o que poderia ser um título, a fé sem obras é morta. Mas, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras por si só, esta é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras e eu com as obras te mostro a minha fé. Que coisa tremenda. Sabe, amados, nós precisamos entender que Tiago aqui não está, em hipótese alguma, excluindo a fé e dizendo que as obras são maiores. Não, em hipótese alguma. Então precisa ficar claro que a fé é algo que eu não vejo, que eu não vi, que eu não constatei, que eu não estou vivendo, mas eu acredito plenamente que isso vai acontecer. E pela fé eu sou levado a uma motivação extraordinária de fé que me impulsiona a saber que vai acontecer e que vai ser estabelecido. Agora, a fé sem obras, o que ele está dizendo? O que Tiago está querendo nos esclarecer? Olha, muitos dizem que têm fé, muitos dizem exercer a fé e aí fazem e se deparam com essa situação a qual
Tiago até expressa aqui, porque ele viu isso naquele tempo e certamente nós vimos isso agora. Pessoas que olham para um andarilho, para um morador de rua, ou para uma pessoa que está carecendo de fome, um irmão, talvez dentro da igreja. Ah, irmão, eu vou orar para que Deus seja o teu sustento, para que Ele envie. Espera aí. Agora Tiago está nos mostrando assim. Ei, você que está falando isso para o teu irmão na fé, sabe que ele está passando fome, sabe que Deus tem o sustento, mas se Deus te deu, e se Deus te fortaleceu e deu o sustento que você tem condições, opa, exerça a tua fé com obras, fazendo com que ele tenha o alimento. Exerça esta fé genuína que você tem e diz que tem, agora também fazendo obras, porque com fé e sem obras a minha fé é morta. Por que ele está dizendo? Está excluindo novamente a fé? Não. Em hipótese alguma, ele está dizendo que a minha fé não é verdadeira se eu não exerço obras. Agora ele está falando que a obras pode chegar à salvação? Não. Também não. Ele não está isentando em hipótese alguma a graça ou a fé. Ele não está falando, declarando que só se você tiver obras, é que pode ter fé ou que pode ser salvo. Ele não falou em momento nenhum isso. Agora, como somos salvos? Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é que nos dá a oportunidade. O favor imerecido é que nos dá a oportunidade da salvação. Pela fé em Cristo Jesus. Agora, se eu tenho fé, eu tenho a graça de Deus na minha vida, mas eu preciso ter a fé no autor e consumador da nossa fé. Porque se eu não tenho fé em Jesus e não acredito em Deus, como posso me deparar com a salvação se nada do que eu vou fazer vai estar vinculado à fé nele, ou o favor dele? Agora aqui ele está dizendo claramente, amado, se você tem fé genuína, é um homem e uma mulher de fé, exerça obras. Se você tem fé para que uma pessoa seja curada, Deus, cura aquele homem, liberta, tira ele desse cativeiro das drogas, do vício do álcool. Opa, qual é a fé com obras? Deus, amado, eu tenho fé que Deus pode curá-lo. E eu vou exercer a obra que Deus me permite fazer por você, é orar, interceder, declarar na tua vida, impor as mãos sobre você. E eu sei que você será curado. Exerça a fé com obras e impõe as mãos sobre ele. Não porque a imposição de mãos, amados, te dá poder. Não, impondo a mão, declarando sobre a vida dele, falando, Deus, ele precisa de ti. Deus, ele precisa ver os teus milagres. Deus, através de ti, ele pode ser liberto. Deus, através da tua compaixão, da tua graça e da tua misericórdia, ele pode sair desse vício. Deus, só o Senhor, eu não posso. Ele não tem forças, mas o Senhor pode. Exerça esta obra. Exerça esta fé juntamente com a obra. Amados, quando nós entendemos essa declaração, ele fala aqui no versículo 18 assim, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Por quê? Porque quando ele exerce essas obras gradativamente, ou já está exercendo a fé, porque é impossível tentar fazer uma obra sem fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Agora, eu preciso entender, a mulher do fluxo de sangue tinha fé? Certamente. Ela confiou plenamente no Senhor. Se tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu sei que serei curada. Agora, a obra foi o quê? Romper aquela multidão, passar entre a multidão, ela precisava fazer isso, ela precisava exercer essa obra, de romper a multidão, de chegar até Jesus e tocar nas orlas, pela fé, tocar nas orlas das suas vestes e ser curada. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu, porque de Jesus saiu virtude ou poder, e ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos atônicos ou sem entender, falando, mas como assim, Jesus? Como assim, mestre? Todos estão te tocando, nós estamos te protegendo, te tocando, porque quando a multidão vinha, os discípulos estavam do lado de Jesus, não como seguranças, amados, mas eles precisavam proteger a integridade de Jesus, porque senão iam arrancar as vestes de Jesus, iam parar Jesus, porque onde Jesus passava havia uma multidão que queria ser curado, que queria ser liberto, que precisava de uma oração, que precisava de Jesus, amado. Então, essas pessoas estavam tocando nele, várias pessoas, os discípulos.
E de repente Jesus para e fala, quem tocou-me? E eles ficam assustados, porque Jesus, todas essas pessoas, tem muitas pessoas te tocando e tu perguntas quem me tocou? Porque alguém tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude ou poder. Jesus sabe como está o teu coração, amado. Jesus sabe como é a tua fé, porque é produzida por Ele. E se a tua fé é nele, está firmada nele, amado, você certamente vai exercer obras. Porque a fé sem obras é morta. E quando nós exercemos essa fé, nós praticamos obras. Obras dignas, obras de fundamento, não obras mortas que falam em derrota, que são opressão, que são contendas, não, obras vivas. Somos como brasas vivas para fazer obras vivas. E assim Ele nos quer, amado, concedendo a nós, a mim e a você, um homem e uma mulher de fé, de esperança e de amor, e esperando nele, tendo fé nele e praticando as boas obras para que o nome dele seja exaltado. Não sois salvos pelas boas obras, mas sim por meio da fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a obra não te salva. Nenhuma obra de caridade. Se você fizer só obra, te salva. A salvação é através da graça de Deus, um favor imerecido. Só Ele pode te dar. Não adianta você ser uma pessoa que compre alimentos e que compre vestimentas para pessoas e dê. Isso não te dá a oportunidade da salvação. É pela graça, amado. E você precisa exercer a fé, ser um homem de obras, de mulheres de obras, exercendo esta fé e acreditando em Cristo Jesus. E certamente aí sim você estará exercendo fé, exercendo obras e declarando que o autor e consumador da tua fé é que te fez desta forma, é que te conduziu a exercer a fé e a exercer as obras. E as obras são para que o nome do Senhor seja exaltado, não o teu. Sempre que você se motiva a fazer algo, esqueça do teu nome, esqueça do que é você que está fazendo, mas exalte o nome do Senhor e deixe com que todas as pessoas entendam o que você está fazendo por amor a Jesus e por amor ao próximo. Em nome de Jesus, que você tenha fé e exerça boas obras para a glória do nosso Deus, do Deus soberano, do Deus que pode infinitamente maior do que nós imaginamos e pensamos. Que Deus te abençoe. Uma sexta-feira abençoada, um final de semana poderoso na presença de Deus. Nos visite, amado, na rua Epifânio dos Santos, em Santa Rita do Araguaia, passando o antigo mercado atacarejo, você vira à esquerda na primeira quadra. Nos visite e certamente a palavra de Deus falará ao teu coração de uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.